Muito bem, pessoal. Olá! Estamos aqui de volta hoje para a gente começar um assunto um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando até então, tá certo? A gente vai começar hoje o que nós chamamos de metabolismo energético. O que significa isso? Nós vamos trabalhar quais são os meios que os organismos utilizam para extrair energia dos alimentos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar e afirmar para os senhores é que a primeira, ou melhor, a molécula orgânica mais utilizada, a principal molécula orgânica utilizada para a extração de energia para as atividades metabólicas é a molécula dos carboidratos, essencialmente a molécula de glicose, tá certo, galera? Então, a molécula de glicose é a molécula que vai ser utilizada para a extração de energia para as atividades metabólicas diárias, tá certo? O que a gente pode dizer a princípio é o seguinte, que a molécula de glicose, ela é como se fosse uma grande bateria cheia de energia, né? E a gente não usa essa energia toda de uma vez só. Então, o que os organismos fazem? Eles pegam a glicose, então, que é essa bateria cheia de energia, e fracionam essa energia em pequenas bateriazinhas, né, com uma quantidade menor de energia que a glicose, mais energia que veio de lá. Essas moléculazinhas, elas são chamadas de ATP. ATP, adenosina trifosfato. É uma palavrona mesmo, né? Mas é isso daí, galera. Então, dentro do metabolismo energético, o que a gente tem que entender? Que os organismos vão pegar a glicose, quebrar a glicose para produzir ATP. Então, nesse momento que eu estou aqui falando com os senhores, né, e vocês estão me ouvindo, assistindo aí, significa que vocês estão quebrando a glicose dentro do organismo de vocês e produzindo ATP, que é o pacotinho menor de energia que vai ser utilizado por cada célula para a gente poder, então, ter a energia necessária para nossas atividades biológicas, tá certo? O que vai diferenciar um organismo do outro é o mecanismo que eles usam para produzir ATP a partir da glicose, tá? Então, nós temos basicamente dois processos. A fermentação, tá aqui, fermentação, tá aí. Fermentação, que é um processo anaeróbico, né? Então não vai usar oxigênio para realizar, e a respiração celular, que é o processo que nós fazemos, que é um processo aeróbico, ou seja, um processo que usa oxigênio para a extração da energia da molécula de glicose, tá certo? Então vale ressaltar uma coisa muito importante para os senhores aqui, né? Aqui, ó, a fermentação ocorre na ausência de oxigênio. Tem um detalhe importante, galera, aqui. Quando a gente fala ausência de oxigênio, eu estou querendo dizer, na verdade, é que o oxigênio não é utilizado, né, no processo de fermentação. Existem alguns organismos que são chamados anaeróbios estritos, ou seja, eles são anaeróbios mesmo, eles morrem na presença de oxigênio, tá? Então tem esse detalhe. Alguns outros organismos fermentadores, eles são aerotolerantes. O que significa isso? Que eles conseguem realizar a fermentação, não vão usar oxigênio, mas eles conseguem viver na presença de oxigênio. Belezinha? Então vamos ver aqui, galera, quais são os tipos de fermentação que existem, tá? Vou reduzir minha cabeça, né? Nós temos a fermentação alcoólica, né? Fermentação lática, fermentação acética e fermentação butírica. Esse é o nome do processo de fermentação. Por que o processo de fermentação ele tem nomes diferentes? Porque o produto final é um produto diferente. Lembrando que eu vou começar com a glicose sempre. Aí, Wellington, então você quer dizer que na fermentação alcoólica a glicose lá no final do processo vai originar o álcool etílico? É isso mesmo que eu estou falando, né? O etanol. A galera tem uma importância absurda esse tipo de fermentação, né? Quem faz esse tipo de fermentação alcoólica, ó, leveduras, que é um tipo de fungo unicelular, tá bom, galera? Daí a levedura, então, fermentando, né? Ela vai produzir etanol. Então, você tem vinho, pão, cerveja, qualquer tipo de bebida alcoólica, inclusive álcool combustível, álcool 70zinho, que você deve estar limpando a sua mão nesse momento, também vem desse tipo de fermentação. Nós temos aqui a fermentação lática, o nome indica bastante coisa, né? Isso mesmo, eles usam
Esses organismos usam o leite, né? O açúcar do leite. Olha lá, o resultado final é o ácido lático, que é realizado por bactérias na fabricação de iogurte. Aqui tem uma observação importante para fazer, que é a seguinte: as nossas células musculares, quando elas estão em fadiga muscular, né, e elas estão produzindo ATP por conta do excesso de atividade física que você está fazendo, elas entram nessa via lática de produção de ATP. O nosso processo é respiração aeróbica, né, convencional. Só que como nossa célula muscular às vezes está em estresse por conta do excesso de atividade, ela quer produzir ATP, né, mais rápido, e ela entra nessa via lática, produzindo ácido lático, que é o que nos dá a dor da cãibra, belezinha, lindos? Muito bem. Fermentação acética produz como resultado o ácido acético, também é feito por bactérias, olha que legal, né? Fabricação de vinagre a partir do vinho. Lembrando que o vinho é fermentado por levedura, tá? Que é um fungo. E o vinho, depois de pronto, se ele for fermentado por bactéria que usa a fermentação do tipo acética, vai produzir vinagre, que é o ácido acético. Então, quando você compra aquele vinho bom pra caramba, sabe? Você deixa guardado um tempo, né? Você vai beber e fala, nossa, tem gosto de vinagre, porque tinha bactéria lá dentro fazendo esse tipo de fermentação. E a fermentação butírica, né, que gera como resultado o ácido butírico, né, por bactérias que alteram a manteiga. Não é um processo mais comum do mundo, né, mas é um processo aí que existe. Então vamos ver aqui, olha que bonitinho. Então nós temos, de modo geral, o princípio do processo fermentativo é exatamente o mesmo, é a molécula de glicose, como eu já havia dito para vocês, que independente do tipo de fermentação, ela vai produzir 2 piruvatos, ou também conhecido como ácido pirúvico. Tá bom, galera? E daí, do piruvato para frente, é o que vai modificar. Se for uma levedura, eu vou ter uma fermentação etílica. Se for, né, a célula muscular, como eu havia dito, ou uma bactéria lática, vai produzir ácido lático. Se for a bactéria do vinagre, né, o Acetobacter, que nome bonito, o ácido acético. E se for um Clostridium, vai ser o ácido butírico. Tá bom, galera? Mas o que é importante você saber aqui é que esse processo inicial, ele é exatamente o mesmo para qualquer tipo de fermentação. Belezinha? Olha lá que beleza. Então, eu tenho aqui o processo de fermentação. Esse aqui é a fermentação alcoólica, lindo, tá? Tá embaixo do meu nome aqui, da minha cabeça, do meu nome não, né, Wellington? Fermentação alcoólica. Então, eu tenho a glicose, que foi quebrada em ácido pirúvico, você tinha visto lá naquele slide anterior, e posteriormente eu produzo o etanol com gás carbônico, tá? Então, vamos pensar primeiro, esse processo inicial, galera, da glicose sendo quebrada em ácido pirúvico, a gente chama de glicólise, tá? Glicólise, é isso mesmo, é glico de glicose, né? Lise de quebra, então glicólise é a quebra da glicose. E esse processo de quebra de glicose, galera, já gera energia suficiente para a produção de ATP. Lembra? ATP é o que nós queremos produzir quebrando a glicose. Então, olha que belezinha. Nós produzimos 2 ATPs. Tá? Na verdade, são produzidos mais moléculas de ATP, só que o próprio processo de glicólise consome ATP, né? Então, a gente só usa o saldo aqui, que pode ser usado para outra atividade metabólica. É isso que eu quero produzir, não é? Só que olha só, como eu quebrei a glicose e eu gerei ácido pirúvico, sobrou aqui olha que bonitinho, um hidrogêniozinho sobrou. E quando esse hidrogênio é devolvido para a molécula de ácido pirúvico, portanto, produz-se na fermentação alcoólica o etanol e o gás carbônico. Olha que beleza, né? O álcool, enfim, vocês sabem a utilidade que ele tem aí de diversas formas, bebida, combustível, né, limpeza. E o gás carbônico, aqui tem uma observação interessante. Se você pega essa levedura, portanto, e coloca numa massa de pão que você está fazendo, e amassa bem, né, sova o pão, para quê? Para misturar essa levedura de forma homogênea no pão. Conforme ela vai fermentando a glicose que está lá na massa,
ela vai produzindo álcool e gás carbônico. Esse gás carbônico, como ele está dentro da massa, ele vai fazer a expansão da massa. Por isso que o pão cresce na presença de levedura. Ah, Wellington, então quer dizer que se eu comer pão cru, ele tem álcool? Tem álcool. Ah, mas por que o pão assado não tem álcool? Porque assou, né, lindo? Então o álcool evaporou, seu espertão. Tá bom? Então, galera, essa é a fermentação alcoólica. A próxima, a fermentação lática, como eu falei, feita por algumas bactérias, né? Do leite, produção de iogurte. Por isso que o iogurte natural, aquele que ninguém gosta, ele é azedinho justamente pela presença do ácido lático, tá? E lembrando que nossas células musculares também são capazes de realizar esse tipo de fermentação. O processo inicial de glicólise é exatamente igual, olha lá, 2 ATPs sendo produzidos, bonitinho, lindinho. O hidrogêniozinho volta para o ácido pirúvico e eu formo aqui então um ácido lático. Resultado final, fermentação acética. Perceba que é um processo além, da fermentação alcoólica. Então eu tenho aqui o etanol, que depois ainda pode ser fermentado por Acetobacter, produzindo um ácido acético, que é o vinagre, mais conhecido como vinagre. Mas o mais importante está aqui, lindo, ó, 2 ATPzinhos de novo, tá? E é isso daí, lindo, ó. Eu quero fazer uma observação muito importante nesse momento, para quem está assistindo essas aulas. Essas aulas são aulas extremamente resumidas. Porque você está na sua casa, você não tem a presença do professor para tirar dúvida, apesar de nós podermos usar a plataforma que nós estamos usando. Mas é uma aula extremamente reduzida, porque para você que estiver no primeiro ano, é um assunto novo. Então, você não está fazendo uma revisão para vestibular. Então, galera, a minha preocupação é muito mais com o seu processo de aprendizado nesse momento do que grandes diferenças que existem na fermentação para que você consiga fazer uma grande revisão. Quando você estiver lá no terceiro ano, sim, aí a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Beijo, abraço, se cuida, juízo!